Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje, para darmos continuidade e fecharmos a nossa série da semana. Quem é Jesus? Hoje nós vamos finalizar mais um devocional, mais uma semana de devocionais, falando do melhor que a gente tem para nossas vidas, o nosso Rei, Cristo Jesus. Finalizar de quem é a pessoa de Jesus. Hoje o estudo está recheado de informações, recheado de coisas boas. Tem o resumão da semana, tem tudo que é de bom. Aqui esta semana nós conhecemos a pessoa de Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. A vitória e o senhorio eterno. Essa é a conclusão da trajetória terrena e o início de seu reinado. Esse estudo ele foca na fase da exaltação da glória de Cristo Jesus. Após cumprir a sua missão na cruz, entregar a sua vida por nós. Esse estudo, Jesus ele assume seu lugar de direito como o Senhor do universo, o Criador, junto com o Pai. Porque ele está lá à direita do Pai, sentadinho, aguardando o seu momento de voltar, o momento de descer e fazer e cumprir aquilo que ele nos prometeu, vir nos buscar, vir nos resgatar. Vamos começar com Mateus 28, versículo 18. A autoridade universal. Então Jesus aproximou-se e disse-lhe: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. O verbo foi dado, ou seja, entregue, é um passivo divino. Indica que o Pai, o próprio Deus, conferiu, entregou ao Filho a recompensa pela sua obediência. A palavra grega para autoridade aqui é exousia, que significa direito legal de governar. Jesus não tem apenas o poder físico, mas a jurisdição total sobre a criação visível e invisível. Ele é o manda-chuva, ele tem o poder, ele manda na parada toda. É ele quem manda, ou seja, se ele manda, é nós que obedece. A palavra para a vitória é obedecer, ou seja, quem se faz obediente a Cristo Jesus, junto com ele ganha salvação, ganha poder. Aqui o capítulo 28, o capítulo narra a ressurreição, o encontro das mulheres com o anjo, o soberano das guardas pelos líderes judeus, o suborno dos guardas pelos líderes judeus para mentirem sobre o corpo de Jesus e encerra com a grande comissão, onde Jesus envia os seus discípulos para discipular as nações baseados em sua autoridade, ou seja, na autoridade de Cristo Jesus. Jesus é o poderoso. E aqui o capítulo ele faz um resumo de tudo. Ele narra a ressurreição, o encontro das mulheres com o anjo, o suborno dos guardas e dos líderes sem vergonha, esses carinhas aí, hein? Quiseram pagar para poder esconder e dizer lá, ó, Jesus não ressuscitou nada. Vieram as pessoas, os amiguinhos dele lá, ó, e roubaram o corpo dele para dizer que ele ressuscitou. Mas, cara, Jesus apareceu para um monte de pessoas, então não adianta ele querer esconder uma coisa que estava clara e evidente. Não adianta. Onde Jesus envia, aí para finalizar, Jesus ele envia os seus discípulos às nações baseados em sua autoridade, ou seja, Jesus ele envia os seus discípulos, Mateus, Marcos, Lucas, ele envia todos os seus discípulos para que eles, na autoridade de Jesus, pudessem fazer novos discípulos. Até hoje,
aqui estamos nós lendo as Escrituras, fazendo a nossa parte e fazendo novos discípulos para Jesus, na autoridade de Jesus, não em nossa autoridade. Eu não tenho autoridade nenhuma, mas Jesus, que habita em mim e que habita na palavra, Jesus tem essa autoridade. E é Ele quem está fazendo com que essa mensagem ela seja divulgada através do poder que Ele exerce na minha vida. Não é o meu poder, é o poder de Cristo Jesus que exerce na minha vida. Se Jesus tem toda a autoridade, não existe zona neutra em sua vida e em minha vida. Seus medos, sua carreira e sua família estão sob o governo de Jesus. Você não precisa temer o mal ou o futuro, pois o rei que você serve governa sobre tudo o que existe, está aí governando a sua vida. Se você entregou a sua vida para Jesus, tem essa diferença. Porque não é somente acreditar, mas precisa se cumprir o que você acredita, entende? Você precisa exercitar a autoridade de Jesus na sua vida. Você precisa fazer com que o nome de Jesus seja exaltado na sua vida. E é através de muitas coisas que falamos essa semana, através de renúncias, através de confiança total. Aqui é um exemplo claro. Se Jesus ele tem todo o poder, Jesus tem todo o poder e você acredita nele e você crê em Jesus, ele não tem como não agir em nada na sua vida. Ele age em tudo. É só você depositar crédito para ele. Acreditar que ele vai fazer as coisas do jeito dele e vai ser o melhor. Pós-ressurreição, Jesus assume publicamente o governo universal. Se ele é o dono da autoridade, não existe área na sua vida, na minha vida, que deve ficar fora do controle dele. Ou seja, coloca tudo no controle de Deus. Assuma o seu papel de servo e de amigo de Jesus e entrega para ele. Ore a ele entregando: Senhor, eu entrego essa doença nas suas mãos. Eu entrego o meu emprego nas suas mãos. Eu entrego o meu marido nas suas mãos. Eu entrego o meu filho nas suas mãos. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Minha vida é sua. Entrega tudo. E ele vai cuidar. Ele cuida no tempo certo, mas ele cuida. Atos capítulo 1, versículo 11. A promessa do reino, do retorno. Galileus, por que vocês estão aí olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma que o viram subir. Os anjos enfatizam a expressão este mesmo Jesus. Isto garante a continuidade da identidade de Cristo. Ele não se tornou um espírito vago. Ele subiu com seu corpo ressurreto e voltará de forma visível, física e gloriosa. A ascensão é a garantia do retorno. A subida do rei é a garantia do seu retorno. Jesus irá voltar, glorioso e da mesma forma como ele foi. Ainda com mais poder ainda. Será que temos nos preparado para a sua vinda? Será que temos entregado tudo nas mãos de Jesus? Ou só uma parte? Ou só um terço? Ou queremos resolver tudo do nosso jeito? Jesus, ele quer que entreguemos tudo. E tudo é tudo mesmo, não é só uma parte. Seu corpo ressurreto e voltará de forma visível, física e gloriosa. O capítulo 1 faz a transição entre o ministério terreno de Jesus e o início da sua igreja. Jesus instruiu os discípulos a esperarem pelo Espírito Santo. Ascende aos céus diante deles, e o grupo de 120 discípulos se reúne em oração
para escolher Matias como substituto de Judas Iscariotes. Ou seja, Deus deixou tudo preparado. Jesus deixou tudo preparado. A mensagem, até hoje, chega para mim, chega para você e chega para todos. Aqui nesse canal, é um canal que tem uma visibilidade muito grande. Só basta as pessoas quererem buscar Jesus Cristo da forma correta. Existem canais aqui que são fenomenais, que trazem o Evangelho de forma clara e simples. Este mesmo que você está assistindo no dia de hoje, esse canal, do canal da Cristã Moderna, é um canal que simplifica as escrituras. Quantas visualizações tem? Quantas pessoas tem? Tem ainda 305 até o momento que eu vi, mas ele poderia ter mais almas seriam alcançadas. Através de quê? Através de compartilhamentos. Quando eu entro aqui no canal, clico na setinha de compartilhar, coloco no meu status do Facebook, coloco no meu status do WhatsApp, coloco no Instagram, coloco no próprio TikTok, coloco em todas as redes, cara, mais pessoas vão ser alcançadas. Imagina, se você encaminhou para uma pessoa, essa pessoa que pegou e assistiu encaminha para outra pessoa encaminha para outra pessoa, e mais pessoas começam a assistir, mais pessoas são evangelizadas e mais discípulos são formados. Nosso papel aqui nesse mundo, como descrito em Marcos, capítulo 15, e o capítulo 16, versículo 15. Ou é 15, 16 ou é 16, 15? Vamos lá. Quanto mais pessoas compartilharem, mais o nome de Jesus vai ser exaltado, visto, glorificado e o principal, a palavra vai ser levada e mais discípulos vão ser acrescentados para o reino. Vamos ver se é 15, 16 ou 16... É 16, 15, eu sempre troco. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem, porém, não crê será condenado. É o próprio Jesus dizendo aos discípulos: vai, leva a minha palavra, leva o meu evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Nossa missão é levar o evangelho, é pregar o evangelho, é trazer mais almas para Cristo Jesus. Jesus, ele não quer condenar ninguém. Jesus, ele não veio condenar ninguém. Ele veio para salvar. Esse é o diferencial. Só que a mídia, as pessoas de má interpretação, querem colocar Jesus como se ele fosse um inimigo. Mas Jesus, ele não é um inimigo. Ele quer salvar a todos. Pelo contrário, a oposição é quem quer levar lá para baixo, lá para o buraco, é que quer retirar a salvação da sua mão. Por isso que Jesus vem e ele traz para nossas vidas uma pregação de um evangelho suave, ao qual aquele que nega-se a si mesmo, que toma a sua cruz e segue a Jesus Cristo, vai ter a vida eterna e a salvação. Entende a diferença? Já o inimigo, não, faz o que você quiser. Se quiser matar, mata. Se quiser roubar, rouba. Se quiser estuprar, estupra. Isso é a atitude do inimigo. Aí você vê que essas atitudes te levam à condenação. Você pode ser preso, você pode ser morto. Entende? Que toda coisa ruim tem uma consequência pior. E toda ação que você faz para o bem tem uma consequência boa. Por exemplo, se você tem a vontade de matar alguém e você não mata, você está salvando a vida de alguém. E aí Jesus gosta disso. E você está agradando ao seu rei, ao seu mestre. Entende? Então, quando a gente tem vontades, desejos, e a gente segue o que as escrituras querem que nós façamos, nós estamos caminhando para a salvação. Depositando em Cristo Jesus aquilo que ele realmente merece. Crédito, fé,
confiança. O cristão não vive apenas de memórias do que Jesus fez, mas da expectativa do que ele fará. Essa esperança viva deve gerar em nós um senso de urgência na evangelização e uma vida de santidade, sabendo que o nosso Senhor pode retornar a qualquer momento. Pode ser hoje, no dia de hoje. Jesus tocar lá a trombeta e ele voltar para nos resgatar. Já imaginou? Você tá aí numa vida de pecado, fazendo um monte de maluquice, um monte de coisa ruim, e você escutar Tutu, Tutu, e você vê que não tem mais tempo. É muito difícil. Para quem conhece a Cristo Jesus e sabe quem Ele é, falar para uma pessoa que não tem mais tempo. Então, mude a rota da sua vida enquanto ainda é tempo. Enquanto a trombeta ainda não tocou. Jesus quer te salvar. Busque a Jesus Cristo enquanto é tempo. Porque o tempo já está acabando. A promessa de retorno garante que a história tem um destino e um juízo. Viva com a perspectiva da eternidade. O presente ele é passageiro. O reino é eterno. Aonde você quer passar a sua eternidade? Faça essa pergunta para você. Filipenses 2, versículo 9. O nome sobre todo o nome. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhes deu o nome que está acima de todo nome. O por isso liga a exaltação à humilhação descrita nos versículos anteriores. A morte na cruz. A exaltação é o ápice da justiça de Deus. O nome aqui não é apenas o vocábulo Jesus, mas o título Senhor, Kyrios. O mesmo título usado para o Deus de Israel, Jeová, no Antigo Testamento. Filipenses 2, aqui Paulo exorta a igreja à humildade e à união. Ele apresenta hino a Cristo, versículos 5 a 11, descrevendo como Cristo abriu mão da sua glória, tornou-se servo e morreu, sendo depois exaltado. O capítulo termina com instruções práticas sobre o serviço cristão e elogios a Timóteo e a Epafrodito. O caminho para a verdadeira grandeza no reino de Deus é o serviço e a humildade. Se o próprio Deus exaltou a Jesus por sua obediência, ele também honrará aqueles que escolhem o caminho da cruz. Curve seu joelho voluntariamente hoje, para não ter que fazê-lo por obrigação amanhã. Ou seja, renda-se a Jesus. Busque a Jesus Cristo, enquanto você ainda tem tempo. Porque o tempo está acabando. Jesus está às portas, só aguardando a autorização do Pai, para voltar e nos resgatar como igreja. E até mesmo dentro da igreja nós precisamos nos consertar. Não é porque estamos dentro da igreja que estamos 100% santificados e separados. Muitas das vezes estamos na igreja e nem somos a igreja. Só estamos lá pertencendo a um grupo. Mas, na hora do serviço ao Senhor, eu sou o primeiro a correr, a passar a bola para frente. Jesus diz: aquele que quer ser maior no reino, que sirva. Falei isso ontem com colegas de trabalho. Jesus disse que aquele que quer ser maior, que sirva. Meus colegas de trabalho perguntaram para mim, da onde que vinha a minha energia e
todo mundo que me pede para fazer alguma coisa, eu dou um jeito de fazer. E eu disse, minha energia vem do Senhor. Ele diz para mim que é aquele que quer ser maior no reino que sirva. Então eu não posso ficar sentado esperando as pessoas me servirem. Não. Aquele que quer ser maior no reino que sirva. E as pessoas falaram, caramba, Natália, isso é diferente, isso aí, essa palavra é diferente. Eu falei, tá lá nos evangelhos de Jesus. É o próprio Jesus que fala isso. Por isso que eu falo com vocês, eu sou tão chata e o momento que eu posso eu falo de Jesus até para quem não quer. Até quem não quer ouvir de Jesus, ouve. E é isso. Minha vida é essa. Servir com alegria aos que estão na igreja e aos que estão no mundo também. Dobre seus joelhos e continue firme, orando e pedindo. A humilhação da cruz resultou na exaltação cósmica. O caminho para cima passa por baixo. Quem quer subir tem que descer primeiro. Desce para depois ser exaltado. A humildade é a chave para o crescimento no reino de Deus. Apocalipse 1:18. Aquele que vive, estive morto, mas agora que vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus se apresenta a João com símbolos da vitória. Ter as chaves significa ter o controle e a posse. No mundo antigo, quem tinha as chaves de uma cidade era o seu conquistador. Jesus invadiu os domínios da morte e do Hades, o lugar dos mortos, e tomou o controle deles, tornando-se Senhor da eternidade. Apocalipse 1, João recebe a revelação de Jesus Cristo na ilha de Patmos. Ele descreve a visão majestosa de Cristo glorificado, com olhos como chama e fogo e voz como muitas águas. Jesus ordena que João escreva o que vê e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. O maior medo da humanidade é a morte. Jesus afirma que ele resolveu este problema. Para o cristão, a morte não é mais um destino final ou um abismo escuro, mas uma porta trancada, cuja chave está nas mãos do seu melhor amigo, Jesus. Você pode viver com coragem porque o seu Salvador venceu a morte. Você não precisa mais ter medo da morte. Jesus venceu. Ele, nesses 3 dias que ele passou sobre o sepultamento, ele não estava parado. Ele estava vencendo a morte e nos trazendo a salvação, nos trazendo a vida eterna na pessoa dele, em Cristo Jesus. Se você hoje tem dúvidas sobre a sua vida, se você tem dúvidas para onde você vai, é porque você ainda não está com Cristo Jesus. Então vem fazer parte dessa casa, desse reino, que ele, o próprio Jesus, está de braços abertos para te receber. Não perca mais tempo com futilidades, inutilidades, coisas que só acrescentam e preenchem naquele momento. Mas, como dito a samaritana, Jesus Cristo jorra água viva. E essa água viva é que eu bebo todos os dias. Então beba você também, experimente dessa água viva que é Cristo Jesus. E Ele vai te dar a vitória. Jesus venceu o seu último inimigo. Ele detém a autoridade final sobre o tempo e a morte. Não tema o futuro. Aquele que você serve já venceu o fim da história. Seus medos, suas incertezas, suas ansiedades não são nadas perto da vitória de Jesus Cristo na sua vida. A ressurreição confirmou
tudo que Jesus disse sobre si mesmo, sobre ele, sobre a pessoa de Jesus. Ele não é apenas um mestre, ele é o próprio Senhor de nossas vidas. A pessoa de Jesus Cristo. Jesus de Nazaré foi a única pessoa na história que viveu em total coerência entre quem disse ser e o que fez. Sua trajetória foi marcada por uma identidade blindada. Ele não buscava aplausos e não se abalava com insultos. Sua autoridade não vinha de gritos, mas da verdade e do serviço, de suas obras, de quem ele era, do que ele fazia, da sua obediência. Ele era manso, mas não fraco. Ele era firme, mas extremamente amoroso. Diante dos poderosos mantinha dignidade. Diante dos fracos transbordava misericórdia. Para nós, cristãos, ele é o modelo de como caminhar neste mundo, sabendo que somos filhos, focados na missão e descansando na autoridade absoluta do Pai. Este conjunto de estudos traça a soberania absoluta de Jesus Cristo. Vimos que ele possui o direito legal, Mateus 28, a promessa histórica do retorno, Atos capítulo 1, o status supremo perante o universo, Filipenses capítulo 2, e a vitória definitiva do maior inimigo, o homem, a morte, Apocalipse 1. Para o cristão, entender esses versículos significa transitar de uma fé baseada apenas em sentimentos para uma fé fundamentada na realidade do senhorio de Cristo Jesus. Entender quem é Jesus Cristo de verdade. Ele não é apenas um mestre de ética. Ele é um rei entronizado que voltará para buscar a sua igreja. Jesus Cristo é o único Deus, o único Senhor. É quem é o único Deus que nos promete que vai voltar para nos resgatar, para vivermos na nova Jerusalém, com Ele e com Deus. Se isso não é o suficiente para a sua vida, o que você busca da sua vida? Busque entender quem você é, para assim você continuar a sua caminhada. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por Cristo Jesus. Muito obrigada. Obrigada por ter revelado seu Filho a nós, por ter revelado a sua pessoa para nossas vidas, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos mostrar a sua misericórdia. O Senhor teve tanto amor que enviou a Cristo Jesus para nos resgatar, para hoje dizermos que Cristo Jesus é de verdade o nosso Senhor e nosso Salvador. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque, mesmo não merecendo, o Senhor nos ama todos os dias. Mesmo sabendo que somos pecadores, o Senhor nos ama todos os dias. E o Senhor nos dá um novo amanhecer. Mas haverá o dia, Pai, que não vai ter mais outro dia. Outro dia para aqueles que não seguem a Cristo Jesus ainda. Então, meu irmão, minha irmã, você que ainda não se decidiu se quer realmente servir a Cristo Jesus, o momento é agora. Entregue-se ao Senhor. Entregue o seu coração a Cristo Jesus. Confia na soberania dele. Vai rejeitando o pecado dia a dia, minuto a minuto, momento a momento, que ele glorificará e exaltará o seu nome. E o seu nome será visto por todos, porque é Cristo Jesus quem vai exaltá-lo. Não tenha medo. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Deus. E hoje Cristo Jesus, Ele diz para você, eu sou o eu sou. Então entenda de uma vez por todas. Cristo Jesus está aí, do seu lado, abraçado a você, te ajudando nos seus medos, nos seus anseios, nas suas necessidades e nas suas ansiedades. Entregue tudo a Cristo Jesus e viva com Ele. Não deixe que nada nem ninguém
possa impedir o seu amor e a sua caminhada com o seu mestre. Foque nele, busque ele, engrandeça o seu nome e as coisas na sua vida vai mudar. Tenha certeza e tenha fé. Hoje, meu Pai, eu te agradeço porque o Senhor é tão misericordioso comigo. O Senhor me abençoou tanto, entregando o seu Filho por mim. E te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.